Ô, cara, eu conheci uma moça há 2 anos. Nós temos 24 anos, eu e ela. Há 6 meses a gente começou a namorar. Conheceu há 2 anos, começou a... O cara conhece a garotinha há 2 anos e há 6 meses eles começaram a namorar. 24 anos, ambos. Ela contou pro pai há alguns dias. E daí? Ele bateu nela, desceu o cacete nela, espancou. Ele está escrevendo toda. Do Irã? Pois é. É, de onde? O senhor Osama Bin Laden. Do Estado Islâmico. Já morreu, né? De onde é que ele está escrevendo? Pois é, o pai desceu o cacete árabe, nela. Algum país árabe. Você lembra, por exemplo, a guia que me guiou agora na Turquia, minha e a Adriana? A Pinar. Pinarzinho. Virou uma filhinha para mim. Ela me escreve aí todo dia, quase, de 2 em 2 dias. Casou de lá para cá. Pinar casou. Nossa, sei que a nossa presença foi fundamental, porque a Pinar entrou no cacete só porque queria ir para a universidade. E olha que a gente não está falando de nenhuma incursão no mundo islâmico radical. É um país que não é árabe, que só é muçulmano. E é uma das práticas muçulmanas consideradas mais leves do mundo. É na Turquia. É a Turquia, né? Você sente que é outro clima lá. Mas assim mesmo, no âmbito da família, dependendo da família, querido, a barbaridade acontece. Ela entrou no pau com 17 anos, foi expulsa de casa. A família toda considerou anátema, porque ninguém na família era formado, nem um homem, nem ninguém. Mulher na família só cuida do macho e se submete a ele. Ela queria estudar. Ficou sem ninguém até recentemente. Quando a gente chegou lá, por que você acha que depois de 2, 3 dias de convívio ela só me chamava de pai? E foi, agarrou a Adriana e a mim e nos adotou mesmo. E eu respondi com todo o amor ao drama dela e fui dando força. Ela já gostava de um cara, mas tinha medo de encarar a família. Eu digo, não, minha filha, vai firme. Resolveram se assumir e se casaram. E a família está engolindo porque ela não se dobrou. Nunca os desamou, mas não se submeteu à loucura. Saiu de casa, ninguém a queria ver, ela aparecia. Tratavam-na mal, ela abençoava e ia embora. Não fui eu que ensinei isso a ela. Quando eu a encontrei, ela já estava por conta própria vencendo o processo. Eu dei o último peteleco de dizer, não tenha medo de ser feliz. E ela está numa alegria enorme. Que lindo. É, muito querida. Agora, entrou no palco com 17 anos por causa disso lá. Agora, a gente está no Brasil e certamente ele vai dizer que foi um ambiente religioso que provocou uma coisa dessa. Porque quem é que está batendo numa filha de 24 porque ela está namorando um cara de 24? Só se for um ambiente profundamente rigoroso. No Brasil eu só encontro esse tipo de configuração com abundância nos ambientes religiosos. E se o cara não for membro daquele ambiente religioso da menina, aí tem pai e mãe que levam isso às últimas consequências, com punições horrorosas. Essa aí entrou na lenha. Desceu a borracha na filha dela. Está com o cara de Romeu e Julieta. Shakespeare. Enfim. O meu pai, Caio, ele falando, é pastor pentecostal. Bom, nós estamos chegando perto da igreja. Ele não aceitou, já pisou na porta da igreja. Pois é, não aceitou, sabe? Também. E disse que se eu namorar com ela, ele me expulsa de casa e não me ajudará a pagar a faculdade. Olha só. Eu descobri. Na casa dele tem essa pressão e ela já entrou no pau lá. Eu queria saber qual é o contexto dela. O dele é pentecostal. Não sei o que ele vai falar assim. Ele fala assim. Eu descobri que é briga antiga de família. Meu pai disse que eu tenho que obedecê-lo e honrá-lo em qualquer decisão que ele tomar. Aí eu lhe pergunto, até onde eu devo honrar e obedecer ele? Observação, ele bota assim, observação. O pai dela comprou uma arma e disse que me dará balas de presente se eu for lá. Rapaz, aonde que você tá, meu filho? Ele deve estar ali em Exu. Grato. Lembra de Exu?
Lembra de Exu? Exu. Lembra da guerra de Exu na década de 80? Exu. 2 famílias que se odiavam e se matavam em Exu. Já estavam, sei lá quantas décadas se matando. Por conta de uma... começa sempre assim. Problema de família. E aonde a ignorância é grande, isso dura para sempre. Ignorância com ódio tem uma durabilidade infernosa, inacreditável. Gerações, né? De ignorância, de burrice, de estupidez, com ódio. Porque onde há ódio, há estupidez. Onde há ódio, há burrice. Onde não há burrice de verdade, onde existe verdadeira inteligência espiritual, a primeira coisa que o cara começa a eliminar é o ódio. Porque o ódio cega. O ódio tira todo discernimento. Como é que você vai ser sábio odiando? Mas não tem como. Não tem como. Como é que você vai ser previdente odiando? No máximo você consegue ser malandro, mas não sábio. Como é que você vai fazer qualquer coisa? O ódio vai ser ponderado. O ódio acaba com toda a sabedoria. Destrói tudo. Para viver. Então ele está entrando nesse ambiente, infelizmente. Pai dele de um modo, o sogro do outro, esse tipo de coisa. Significa a aquisição de muito problema. Agora, quem sou eu para chegar e dar um conselho matemático a você, baseado apenas em, olhe, evite confusão, faça qualquer coisa, saia daí, mude de cidade, vá embora. Quem sou eu para dizer isso a você? Porque eu me conheço. Eu sei que não haveria nenhum argumento deste mundo, de ninguém, nem do meu pai. Meu pai nunca tentou argumentar contra coisas do coração, porque ele me ensinou a não atender argumento de ninguém quando o meu coração e a minha consciência estivessem em paz. Em paz. Então, eu sei por mim que se eu tivesse uma convicção real de amor, e isso fosse recíproco, maduro, sincero e verdadeiro, ninguém iria me parar. E nenhuma conta, nenhuma matemática, nenhuma lógica ponderada, nada iria me parar. Eu sei, estou falando de mim. Eu conheço a minha natureza, eu não seria capaz de desistir de um amor verdadeiro só por causa de ameaça, medo ou qualquer outra coisa. Teria que vir de algo que nasceu dentro de mim. Porque as coisas que vêm de fora de mim podem ser ameaçadoras como forem. Se quiserem tiranizar a minha alma, eu não tenho barganhas a fazer. Eu respeito, todavia, imensamente o cicio, a voz mais simples na minha consciência, eu me curvo. Mas tem que ser dentro de mim, não vir de fora. Então, a partir de mim, eu não teria como dizer a você, a não ser conheça-se. Em relação a ela, conheça ela em relação a você. E vejam até onde vocês estão dispostos a bancar isso. Porque, claro que isso não vai sobreviver aí. Vai ser um inferno. Para vocês dois e para ela. Você veja só a qualidade do pentecostalismo aí da tua casa. Teu pai é pastor pentecostal que odeia. Olha só a qualidade do que vocês chamam de meu cristianismo, minha religião. Pastor, meu pai odeia. É um ódio de família. Parece que está justificado só porque odeia o outro ou do outro me odeia também. Então isso está justificado, é um ódio de família. Pode ir, né? Agora, ele não falou nada, mas eu tenho quase certeza que do lado de lá tem outro crente também. Ele volta aqui falando o seguinte, Caio, eu descobri que é rixa de família. Aí ele fala assim, até onde vai o honrar pai e mãe, Caio? É onde eu vou chegar agora. Tá. Honrar e obedecer. Ele tá aí contigo. Porque ele perguntou, a primeira pergunta antes do acréscimo foi, Caio, até onde eu devo honrar e obedecer? E obedecer ele, isso. Porque honrar é uma coisa, obedecer a irracionalidade paterna não é honrar pai. Eu só honro meu pai e só honrei meu pai enquanto ele vivia e honro o nome, a memória dele hoje, quando ele já está na glória,
mas há milhares de pessoas no planeta que olham para mim e lembram dele também. Eu só o honro quando eu, no mínimo, sou como o bom e o melhor que ele viveu. E o honro mais ainda quando eu o melhoro na minha vida. Tudo aquilo que eu guardei dele, de bom e de melhor que havia na vida dele, e pratico, é honra. E tudo aquilo no que eu melhorei, é honra. Porque a palavra honra no hebraico significa pesar, ponderar, avaliar. Pesar no sentido de conhecer, de entender para melhorar. Entender para melhorar. Como é que você vai honrar seu pai? Comprando o ódio dele? Não. Seu pai está desonrando o evangelho, está desonrando a vida, odiando. Antes importa obedecer a Deus do que a seu pai. O evangelho manda amar, teu pai manda odiar. A quem você vai obedecer? A Deus. Quando você obedece a Deus, você honra seu pai, mesmo quando você não está obedecendo seu pai, por amor a Deus. Eu desobedeceria meu pai a vida inteira se meu pai mandasse que eu odiasse ou que eu comprasse brigas de família. Deixa eu dizer uma coisa, só para terminar essa história. Olha, eu fui traído várias vezes por pessoas que eu considerava amigas. Nenhuma delas ficou sem o meu perdão instantaneamente no coração, instantaneamente. Não dormi com ira, raiva, ódio de ninguém esses anos todos. Perdoados. E acordei dizendo, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a resolver o abacaxi que eles criaram para mim. Com isso aí. Isso aí, olha, o diabo te dá testemunho disso. Tão sincero é isso. E o modo como eu te digo diante de Deus. Nunca houve essa vontade de guardar nada, de odiar, de desejar o mal de ninguém. Deus sabe. Agora, tem um detalhe que eu queria te contar a respeito disso. Por exemplo, eu já tive pessoas da minha casa. Irmão, filhos, filhas, gente minha, que disseram, olha que pena que o fulano fez isso contigo, papai, que pena, como é que você quer que eu trate ele daqui para frente? Meus filhos estão, o Lucas deles é o único que não está mais aqui, está com o Senhor. Os outros estão vivos. Você conhecer qualquer deles, pode perguntar se eu estou falando a verdade ou não. Era um monte de gente, depois que eu me divorciei, que ficou me odiando. Gente, para que eu não fiz nada. Eu só não continuei a ser o mito que eles queriam que eu fosse, para todo sempre no imaginário deles. Se projetavam em mim, acabou a projeção. E veio o ódio. Me transformaram de totem deles em um ente tabu no dia seguinte. Os que me perguntaram como é que você quer que nós os tratemos, eu sempre disse, não mude nada, por favor. Vai ter o casamento da filha dele, vá, por favor. Eu não vou porque ele não quer que eu vá, a mulher dele não quer que eu vá. Mas eu não deixei de amá-los, eu nunca fiz nada, eles nunca fizeram. Se tivessem feito, eu os perdoaria. Eles fizeram o que eles quiseram em relação a dizer que eu não sirvo mais. Mas se o convite está estendido a vocês, vão. Porque eu sei que vocês amam as filhas deles como eu amei, e amo a elas, e amo a eles, e amo a todos. E foram muitos os casos. Houve uma ocasião que um filho meu, a gente não tinha dinheiro para nada, praticamente passando quase necessidade, vendendo coisa aqui para comer ali. Pois bem, um deles disse, olha pai, fulano de tal que fez aquela trairagem com você, eu acho que ele se sente muito culpado, está me convidando para trabalhar com ele. Eu disse não, porque eu achei que você não iria concordar. Ele, não, meu filho, a vida é mais importante do que o sábado.
A vida é mais importante do que ele fez contra mim. Ele fez contra mim e foi uma loucura dele. Mas nós não vamos responder a loucura dele com orgulhos bestas. Nós não precisamos comer. As motivações dele são as motivações dele, o trabalho é o trabalho. Nós não somos filhos de nenhum orgulho. Nós somos filhos de dignidade e de amor e de verdade. Então, por favor, ligue para ele. Se você quiser, eu te abençoo. Eu andei com ele esse tempo todo, ele continua querido no meu coração. Eu sei que ele me respeita, ele está fazendo isso porque ele é covarde. Não assume as implicações do que ele fez e transfere para mim, mas não faz mal. Então, respondendo com o que eu poderia ficar contando o resto do dia aqui, caso, que eu digo, é assim para mim no Evangelho. E eu espero que seja assim para você. Agora, avalie as circunstâncias. Se você e ela se amarem de verdade, se não for apenas um refluxo resultante da proibição, porque às vezes o proibido dos dois lados gera uma compulsão de necessidade. Às vezes você e ela estão respondendo até ao inconsciente coletivo da família. Porque sempre tem alguém mais sensível na família que quer quebrar os paradigmas da morte, especialmente em guerras familiares. Pode ser que tenha coincidido que a sedução de vocês um pelo outro decorre inclusive das proibições, que você diga, bom, mas eu fiquei sabendo disso outro dia. Ficou sabendo da informação, mas a energia, a vibração do proibido, do desacordo, do aí não, já devia estar presente há muito tempo. E aí é uma contribuição imensa para fazer isso explodir como desejo no coração. Considere tudo que eu estou dizendo, filtre, veja o que é essência e o que é verdade. Se no seu coração houver paz e vocês tiverem convicção e galhardia para enfrentar, aí vocês vão ter que sair daí. Sair daí, olha, sair de vez, sem saber quando vão voltar. Tem que ser tipo Abraão, deixar a casa do pai e ir. Às vezes volta, às vezes não volta. Mas, como eu disse, é uma decisão exclusivamente sua. Eu sei o que eu faria no caso de eu constatar que o que tinha dentro de mim e dela fosse puro extrato de amor crescentemente maduro e decidido. Aí, meu amigo, aí vai, né? Eu enfrento o mundo inteiro. Ele fala assim, ela é uma ótima pessoa, estamos dispostos a enfrentar. Somos de famílias assembleianas, sim. Ódios assembleianos. Está lotado de ódio assembleiano. Se eu um dia fizer um programa aqui, fale dos ódios assembleianos da sua família. Porque eu já entrei em casos assembleianos de ódio. A minha vida toda, um pastor que odeia outra família de pastor, campos que não se falam, campos de igreja, pastor que invade a comunidade, a igreja do outro depois do culto, pega o cara com os seus capangas, leva para o porão, amarra e dá uma surra. Assina aqui a transferência do campo para mim. Tudo que você não pode imaginar. Você chegar hoje, para não ir longe, na terra que eu nasci, em Manaus, tem 2 famílias da Assembleia em guerra, com ódio. Um ódio que vem crescendo nos últimos 30 anos. Por causa de igreja. Que nos últimos 20 ficou acirradíssimo, nos últimos 10, uma inviabilidade total por causa de poder político. Se odeiam mesmo. Que isso? Se fazem mal. Gente, por que eu digo na cara de todo mundo e ninguém diz nada a respeito? Porque é verdade. Só isso. Se eu estivesse mentindo aqui, todo papo de graça eu recebia 10 processos. Não recebo de ninguém porque eles sabem que tem começo, meio e fim. E tem um medo danado de acabarem sem querer sentando. Sim, cara. Sentando no palo. Sozinhos. Empalados. Empalamento da verdade. Gente querida, vamos adiante. Beijo. Deus dê entendimento a vocês. Tá bom? Isso, Caio. Vem IVTV, o canal é você.